Isso aqui já está funcionando. Boa noite a todos, meus irmãos. Antes de nós começarmos a exposição do Evangelho, gostaria de dar um recado para vocês. Dia 25 e dia 1º, de janeiro, será justamente numa quarta-feira. E mesmo que a gente abra as portas para fazer o trabalho normal, acho que ninguém vai aparecer. Então, a gente está transferindo para o dia 26 e para o dia 2, que é quinta-feira, tá? Então, a semana que vem, semana do Natal, nós vamos fazer a reunião normal, disposição de evangelho, passes, atendimentos, normal. Na quinta-feira e também na semana do Ano Novo, será na quinta-feira, no dia 2, tá bom? Então, estão avisados. Recadinho dado, vamos dar início ao nosso Evangelho, então. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Nova Era, nossa casa de oração, de atendimento espiritual. Convidamos a todos agora para silenciarem suas mentes, seus corações, fecharem os olhos e permitir que toda essa energia de amor, toda essa vibração de paz e de cura que estamos recebendo desde o momento que aqui chegamos, entre em conexão conosco, chegue até nosso espírito, até nosso coração, até nossa mente, nos acalme e nos coloque à disposição de todas as palavras amigas que ouviremos hoje. Que cada palavra seja como um bálsamo com alimento que vem para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos nutrir espiritualmente. Que todos nós tenhamos uma boa noite de estudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine em mais uma reunião de estudo, de aprendizado. Que a gente possa buscar nesse momento refletir um pouco, sobre a nossa vida, através dos ensinamentos que Jesus nos deixou, através dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Como a gente vai chegando no final do ano, eu busquei um tema assim que fosse mais propício para a gente estudar, talvez dentro desse contexto aí de encerrar um período e começar um novo período das nossas vidas. Muitos de nós pensamos que durante um ano, ao final do ano, nós estamos encerrando o ciclo para iniciar um outro ciclo. E hoje o tema que nós vamos conversar é sobre o autoconhecimento e a reforma íntima, como chaves para o nosso crescimento, para a nossa renovação. E normalmente, todo finalzinho de ano e começo de ano, não vou dizer que são todas as pessoas, mas grande parte das pessoas, estipulam alguns planos, algumas metas, para o ano que vai começar. Quem aqui costuma se planejar dessa forma, Criar perspectivas, ideais, coisas que a gente gostaria de alcançar no ano que vai surgir. Acredito que muitos de nós tenhamos esse pensamento, E acredito também que durante esse ano, ou melhor, no final do ano passado, talvez também muitos de nós tenhamos feito alguns planos para esse ano. E a pergunta que eu faço para a gente começar a entrar nesse tema de autoconhecimento, de reforma íntima, será que nós alcançamos esses objetivos que nós traçamos no final do ano ou no começo desse ano, como meta para serem realizadas durante esse ano? Conseguimos realizar todos? Pensem um pouquinho nos planos que vocês fizeram, nas metas, nos desejos, naquilo que vocês ambicionaram conquistar nesse ano.
tanto no aspecto material, quanto também no aspecto moral, de mudança de comportamento. O que nós conquistamos? Será que foi muita coisa? Será que algumas coisas ficaram pelo caminho e que nós não conseguimos? E aí vem uma outra pergunta. Por que nós não conquistamos esses objetivos? Essa conversa de hoje ela é cheia de perguntas, mas é para provocar a gente o raciocínio mesmo, para a gente pensar na nossa própria vida, né? Naquilo que a gente quis, que a gente conseguiu, mas também naquilo que a gente não conseguiu e por que a gente não conseguiu. Quando a gente pensa nos planos que a gente fez, acredito que muitos de nós, né, pensamos assim, eu quero, né, progredir no meu emprego, quero ter uma condição financeira um pouco melhor, quero dar uma reformada na minha casa, né, quero comprar um carro ou alguma coisa para o meu filho ou filha. Será que nós também temos planos e estipulamos planos para o nosso ano do ponto de vista de mudança e de melhoria moral e espiritual nossa? Ou será que todos os nossos planos, os nossos objetivos, eles são voltados para questões materiais? Talvez alguns de nós aí estejamos pensando, não, né, eu faço alguns planos também de mudança de comportamento, né, eu vejo que durante o meu ano eu preciso mudar algumas coisas na minha conduta, na minha vida, para ter uma boa relação com a minha família, com os meus colegas de trabalho. E aí vem uma outra pergunta. Será que nós nos dedicamos e nos organizamos com o mesmo afinco e com a mesma disciplina, tanto para a realização dos sonhos materiais, quanto para a realização dessas mudanças, desses objetivos e perspectivas morais e espirituais? Ou será que essas foram deixadas para segundo plano? É importante que cada um de nós, né, pensemos o que nós estamos dando valor. E aí eu vou fazer uma outra pergunta agora. O que nós desejamos para esse ano que vai começar? Estamos encerrando um ciclo, entendendo que nós estipulamos metas, conquistamos alguns objetivos, não conquistamos outros, que faltou esforço em alguns, outros não tinha como ser mesmo porque está fora do nosso alcance, principalmente quando a gente fala de aspectos materiais, às vezes, mas morais, será que não está sempre dentro do nosso alcance? É sobre isso que a gente vai falar, né? E a gente vai falar também um pouquinho sobre como alcançar esses objetivos. Qual que é o processo que a gente tem que trabalhar dentro de nós para consolidar as mudanças, principalmente no aspecto moral e espiritual, para a gente crescer e para a gente se renovar. Essas perguntas, né, elas são importantes porque muitas vezes a gente foge da responsabilidade dos nossos atos. Talvez durante essas perguntas que eu tenha feito, alguns de nós, a gente tenha pensado assim, não, eu não consegui tal coisa, né, porque fulano me atrapalhou, porque a economia não estava boa, né, porque o colega de trabalho me atrapalhou, eu não consegui ser uma pessoa mais paciente porque tem uma pessoa irritante na minha vida, né, não consegui amar o meu próximo porque todo mundo é difícil de lidar, as pessoas pensam diferente de mim, e assim vai, a gente vai achando fuga, né, para as nossas responsabilidades. Ao invés de olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos o porquê nós não estamos conseguindo fazer esse processo de mudança, de renovação e alcançar esses nossos objetivos. É sempre mais fácil culpar o outro, né? Ou culpar a sorte, é falta de sorte. Mas poucas vezes a gente estuda a nossa participação e a nossa responsabilidade diante das escolhas que nós fizemos. E muitas vezes nesse processo de mudança, da gente tentar conseguir coisas melhores e principalmente de sermos pessoas melhores, que é o principal ponto da nossa conversa hoje, a gente recebe orientação, a gente recebe inspiração, são amigos, são familiares que nos advertem de um determinado comportamento, são os ditos inimigos, né, que são aquelas pessoas que têm a coragem de apontar na cara da gente aquilo que a gente faz de errado muitas vezes,
comportamentos equivocados nossos. E será que a gente ouve? Será que a gente interioriza? E será que a gente reflete sobre o que nós podemos aproveitar sobre esses conselhos, essas palavras lançadas a nós, às vezes até, num tom um pouco grosseiro? Mas será que a gente estuda ela e avalia o que a gente pode mudar e o que a gente tem que transformar dentro de nós? De novo, muitas vezes é mais fácil a gente achar uma desculpa e colocar a desculpa ou a responsabilidade da minha falta de ação, da minha falta de disciplina ou das minhas escolhas equivocadas numa outra pessoa ou na sorte, como nós falamos. E essa questão, gente, faz a gente lembrar de uma parábola que Jesus contou, que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, que é a parábola do filho pródigo. Então conta a história que um certo homem ele tinha 2 filhos. E um desses filhos, o mais novo, ele pediu ao pai a parte da herança que cabia para ele. E o pai, atencioso, fez a divisão da herança e entregou a parte que cabia a cada um dos filhos de forma justa. E passado alguns poucos dias, o filho mais novo que havia pedido a divisão da herança, pegou toda a parte dele e saiu pelo mundo para uma cidade distante e gastou toda a fortuna dele. Mas o que ele não contava, é que em meio a toda essa irresponsabilidade financeira, todos esses gastos, com coisas completamente supérfluas, ou muitas vezes que traziam, malefícios para a vida dele, apareceu naquela região, uma fome muito grande, uma escassez de alimento. E ele então se viu numa condição muito difícil, porque ele não tinha dinheiro, não tinha alimento, e aí ele se viu obrigado a pedir trabalho para uma das pessoas, dos fazendeiros daquela região. E ele foi incumbido então de cuidar dos porcos. E a dificuldade dele era tanta, e a necessidade que ele passava era tanta, que ele olhava os porcos comendo, a comida deles ali, e ele precisava comer aquilo, era a única coisa que tinha. Ele não tinha alimento, não davam para ele um tratamento digno, um tratamento justo. Então ele teve inveja até dos porcos. E aí naquele momento, em que ele se viu numa situação completamente diferente de tudo que ele vivia com o pai dele, ele se lembrou, de como os empregados do pai eram tratados com dignidade e com respeito. Ele então toma consciência de todas aquelas atitudes erradas, daquelas escolhas equivocadas e da inconsequência do uso que ele fez dos recursos que tinha, e entende que ele precisava rever aquilo. Então ele resolve voltar à casa do pai, entendendo que ele não era digno de ser nem chamado como filho, mas que ele se colocaria ali como um servo a serviço dele, justamente por entender o erro que ele cometeu e o que ele precisava para se redimir. E ele volta então para casa, mas para surpresa dele, o pai, que era amoroso e misericordioso, assim como Deus é com a gente, o recebe de braços abertos e o acolhe, entendendo que aquele indivíduo, aquele filho que havia se perdido em algum momento, passou por todo esse processo de autoconhecimento, de reforma íntima, em processo, obviamente, para se transformar numa pessoa melhor, disposta a se transformar numa pessoa melhor. E é basicamente o que a gente passa, Muitas vezes a gente toma escolhas equivocadas na nossa vida, a gente comete erros, a gente faz coisas que a gente se arrepende, as pessoas advertem a gente, aconselham a gente, e o que a gente faz? Não ouve, não muda a nossa atitude, não muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de falar. E aí o que acontece? O que a gente planta, a gente colhe. Então, naturalmente, a vida impõe consequências a tudo aquilo que a gente faz. E quando o meu plantio é ruim, a colheita também vai ser ruim. E aí vem o sofrimento. Assim como o filho pródigo, o sofrimento ele vem quando a gente não quer caminhar pelas próprias pernas, quando a gente teima em permanecer nas mesmas escolhas, no mesmo comportamento equivocado. Mas ele vem como um castigo, ele vem como uma oportunidade de aprendizado.
O sofrimento ele tem uma força muito grande de despertar o nosso entendimento para o nosso comportamento, para o que a gente está fazendo da nossa vida. Se a gente não vai pelo amor, né, ouvindo as orientações, ouvindo os roteiros que a gente tem, ouvindo o Evangelho de Jesus, o conselho de uma pessoa mais sábia da nossa família, e não muda a atitude, surge a dor, que desperta. Mas desperta, né, de forma meio sofrida. E não precisava da gente passar por isso. Então, todo esse processo de mudança, gente, ele se opera, ele se inicia pelo exercício do autoconhecimento. Lá no livro dos Espíritos, existe um capítulo que fala, né, do conhecimento de si mesmo. E tem uma pergunta muito importante que Kardec faz para os espíritos, justamente para entender o que a gente precisa para caminhar de forma mais rápida e vencer essas imperfeições e essas dificuldades que a gente traz dentro de nós, fruto de nossas escolhas equivocadas durante encarnações e encarnações. Ele pergunta para os espíritos assim: qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos foi muito simples. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Vocês sabem quem foi esse sábio que falou conhece-te a ti mesmo? Sócrates, né? Mas essa frase não foi inventada por ele, ela já existia desde muito antes. O conhecimento, o autoconhecimento é a chave para que nós possamos evoluir, progredir muito mais rápido. E aí, né, Kardec, como era entendido das dores e dos sofrimentos humanos, ele pergunta qual o meio, como que a gente pode operar esse autoconhecimento, porque a gente sabe que é um processo muito difícil, a gente se conhecer intimamente. E aí quem responde isso é o Santo Agostinho, em espírito, dizendo que durante a vida dele, ele deu o exemplo da vida dele, né, do que ele fazia para operar esse autoconhecimento. Ele dizia que toda noite, quando ele ia dormir, ele passava em revista todo o comportamento dele durante o dia. Todas as ações, com quem ele encontrou, o que ele conversou, qual foi o teor da conversa, as coisas que ele fez, as oportunidades boas que ele aproveitou e as oportunidades boas que ele deixou de aproveitar. As palavras malditas, os comportamentos equivocados, e fazendo esse balanço todo final de noite antes de dormir, ele foi analisando aquilo que ele precisava melhorar. E no dia seguinte, ele se esforçava mais naquele sentido para buscar, né, ir controlando e ir educando o seu comportamento e os seus pensamentos. Não foi um processo fácil, segundo ele. Muitas vezes ele buscava desculpas, né, para o comportamento errado, mas com o tempo, né, ele foi trabalhando essa questão do orgulho, do egoísmo e buscando esse real, né, autoconhecimento e essa mudança de comportamento. Então isso nos mostra, né, que o autoconhecimento é a chave para a gente iniciar esse processo de mudança. Se a gente não olha para dentro de nós e enxerga que a gente precisa, né, passar por uma reforma, então está tudo bem, não vou mudar nada na minha vida. Sou muito bom, as pessoas é que são ruins. Ou as situações que são difíceis, que me despertam, né, o lado ruim. A gente vive a vida sem crescer, né? Então o autoconhecimento ele é necessário para que a gente, no exercício de humildade, enxergue que nós não somos espíritos puros. Nós somos espíritos em evolução, que cometemos erros, cometemos equívocos, mas que cabe a cada um de nós trabalhar para mudar esse comportamento ou essas atitudes nossas. Mas o autoconhecimento, gente, ele está aliado a alguns outros comportamentos que são muito importantes. Uma dessas palavrinhas é a autoaceitação. O Hamed, ele diz para a gente no livro As Dores da Alma, que os limites traçados pela natureza nos ensinam onde, como e quando devemos parar, bem como onde e quando devemos seguir. A natureza respeita os nossos dons próprios.
ou seja, a nossa individualidade. E da mesma forma que a gente entende que nós temos determinados, não vou dizer limites, né, mas determinados desafios a vencer dentro de nós, a gente vai entender também que o outro tem as suas dificuldades. Então, quando a gente se autoconhece, a gente enxerga coisas boas, obviamente, que a gente é capaz de fazer, a gente tem que se motivar e a gente tem que buscar essas coisas boas dentro de nós, mas a gente vai encontrar também aspectos nossos que são difíceis da gente lidar, que a gente vai sentir vergonha de assumir que tem, mas a gente tem que aceitar, né? Se autoaceitar entendendo que nós somos esses espíritos em evolução. Trabalhando essa autoaceitação dentro de nós, a gente vai começar a olhar para o outro e entender que, da mesma forma que eu estou em evolução e que eu também tenho os meus desafios, as minhas imperfeições, o outro também tem. Então, quando ele erra, eu tenho a obrigação, a responsabilidade de perdoar, porque eu também cometo equívocos. Então, vejam bem, quando a gente se transforma, a gente é capaz de olhar para o outro de uma forma diferente, de uma forma mais humana, de uma forma mais espiritualizada, na verdade. Junto com a autoaceitação, vem a necessidade de nós desenvolvermos a capacidade de admitir os nossos erros. É difícil admitir que a gente errou. É difícil aceitar isso, né? Mas é importante que a gente admita esses nossos comportamentos equivocados, que a gente trabalhe essa autoaceitação e entenda que o erro ele faz parte do nosso processo de evolução. A criança, para aprender a andar, ela erra, ela cai. O erro, obviamente, traz mais dor do que o acerto, mas a gente entendeu com a parábola que a dor também é um instrumento de despertamento do espírito para a necessidade da mudança. E assim a gente vai caminhando. Se a gente tiver consciência, responsabilidade, amadurecimento, a gente vai errando menos. Principalmente estudando com caridade o comportamento do nosso próximo. Por isso que a gente vive em sociedade. Eu não preciso errar para aprender, né? Às vezes, vendo, né, o erro ou o acerto do outro, eu posso, né, me precaver de determinadas situações e auxiliar os outros a não caírem também em situações parecidas, né? Então, o erro ele faz parte do nosso processo de evolução. A gente não tem que se martirizar com isso, né? Mas aí vem a outra palavra, que está justamente relacionada ao martírio, que é o auto-perdão. Nós temos muita dificuldade de nos auto-perdoarmos. Quando a gente admite o erro, entende que é responsabilidade nossa, isso dentro da família, dentro do trabalho, a gente sofre de uma forma desmedida, a gente se martiriza. A gente fica preso num passado, no que a gente cometeu no passado, e a gente esquece de aproveitar o presente para tentar mudar aquela situação. Então, o auto-perdão é a gente entender que nós erramos porque nós ainda somos espíritos em evolução, mas que nós devemos trabalhar essa questão para não mais cometer, ou, se possível, corrigir o nosso erro. E o auto-perdão, gente, ele não significa paralisia. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu nasci assim, né? Cresci assim, vou ser sempre assim. E aí a gente não cresce, a gente não evolui, porque a gente se permite ser sempre da mesma forma. Está tendo autoconhecimento aí? Se a gente não entende que a gente precisa mudar? Está tendo reforma interior, trabalho de modificação íntima? Não está. Aliado a isso, a gente precisa também da responsabilidade de assumir os nossos atos. Então, fiz errado, o que eu posso fazer para mudar? Como que eu posso consertar? É algo que afeta a mim? Como que eu posso mudar isso? É algo que afeta o outro? Como que eu posso mudar? Como que eu posso suavizar? Será que dá para corrigir? Ou como que eu me esforço para não fazer mais? E por fim, gente, dentro desse processo, depois de todos esses cuidados que a gente tem que tomar, entra o trabalho pela reforma íntima. Porque trabalhando tudo isso que nós falamos,
o autoconhecimento, a autoaceitação, né, a responsabilidade pelos nossos atos, o auto-perdão, que é o auto-amor, a gente começa o processo de mudança íntima, corrigindo, né, esses aspectos que precisam de mudança e trabalhando aqueles que a gente precisa aprimorar. Né? Porque na reforma da casa a gente não só varre o lixo para fora. A gente pinta a parede, né? A gente incrementa com coisa boa a nossa casa. O mesmo a gente tem que fazer no nosso íntimo. E aliado a esse processo de reforma íntima, de trabalho, de modificação dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, vem também o trabalho no bem. Porque a gente só coloca à prova as mudanças que a gente opera dentro do nosso íntimo quando a gente se põe em sociedade, no convívio social, né, sendo provado, sendo tentado, né, sendo influenciado de outras formas. E aí a gente mostra que a gente desenvolveu aqueles aspectos mais sublimados do nosso espírito que a gente precisava desenvolver com a reforma íntima. Então, o trabalho no bem, gente, o trabalho em benefício do próximo, ele ajuda a gente a aflorar aquilo que nós temos de bom. E o contato com o próximo ajuda a gente a entender o que a gente ainda precisa tomar cuidado nas nossas relações e na nossa relação conosco mesmo. Mas parece meio difícil, né? A gente fala reforma íntima, acha que é um processo também que não sabe como fazer, não tem um método. E a verdade realmente é que não existe um método específico. Vocês viram que o Santo Agostinho, ele deu o exemplo da vida dele, o que ele fazia, que é interessante para todos nós. E a gente também pode fazer do mesmo jeito. Mas o ideal é que o processo de autoconhecimento e de reforma íntima, eles sejam feitos a todo momento da nossa vida. Às vezes até antes de agir, fazer esse trabalho de autoconhecimento. Pensando, né, no sentimento que aflora quando uma pessoa agride a gente e raciocinando sobre a nossa reação, né, para que a nossa conduta não seja impulsiva, reativa, mas que a gente trabalhe aquele momento dentro de nós, contando até 10, né? E quando a gente não tiver uma palavra sábia ou não conseguir expressar um sentimento de compreensão ou de perdão, no mínimo silêncio já evita muito problema que pode advir da nossa palavra mal falada, né? Mas para dar um exemplo para você, já caminhando para os minutos finais da nossa conversa, eu vou contar uma historinha de uma pessoa que tinha o desafio, né, que todos nós temos de operar essa reforma íntima. E essa pessoa, ela traz para a vida dela uma palavra muito importante, chamada disciplina. E através dessa disciplina, dessa responsabilidade, ele trabalhou um método para a vida dele, para desenvolver esse autoconhecimento e essa reforma íntima. Essa pessoa foi Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin foi um estadista, um político norte-americano muito famoso, muito importante para a história dos Estados Unidos, e ele descreve o seu próprio percurso nessa caminhada de se tornar uma pessoa melhor na sua autobiografia. Benjamin Franklin era um homem extremamente inteligente, apesar dele ter pouquíssimo estudo, ter estudado pouco, na verdade, pouca escolaridade, era um autodidata. Então ele lia sobre muitas coisas, gostava de história antiga, estudava ciências, fez vários trabalhos científicos muito importantes com a eletricidade, inclusive foi o inventor do para-raio, não sei se vocês sabem disso. Mas, gente, era um homem, né, que apesar de tamanha inteligência e influência política, era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Benjamin Franklin gostava de ter conversas, desafios verbais com as pessoas, apontando para elas os erros que elas cometiam. Porque ele era uma pessoa muito rígida, muito rigorosa com as ações, principalmente dos outros. Então ele julgava, ele diminuía as pessoas, né? Ele travava aquelas guerras verbalmente e sempre saía por cima, porque era um homem muito inteligente e tinha argumento para tudo. Só que o que aconteceu, né, com esse comportamento dele? Ele notou que as pessoas estavam se afastando dele. As pessoas só chamavam ele para as formalidades sociais porque ele era uma pessoa influente, mas ninguém gostava de estar perto.
E convenhamos, né? Devia ser muito chato você saber assim, você está perto da pessoa, a pessoa está te julgando, seu comportamento, te criticando para todo mundo ouvir. Não é um sentimento confortável. Mas felizmente ele começou a perceber isso. E com a ajuda também de um amigo, né, uma pessoa que foi bastante franca com ele, ele viu que ele precisava mudar alguns aspectos. E aí então ele tentou, gente, trabalhar essas questões dentro dele. Então ele foi identificando aqueles pontos que ele precisava mudar na sua conduta, mas toda vez que ele focava num desafio que ele precisava vencer internamente, aparecia um outro, e aí quando ele achava que ele estava acertando, cometia um erro no outro sentido, e depois um outro. Era como se ele estivesse tentando pegar água com as mãos e a água escorria pelos dedos. Ele foi ficando frustrado com aquilo, né? Como que é difícil mudar. Então o que ele fez? Utilizou um método. Ele era muito fã da estratégia, né, de Napoleão Bonaparte, de dividir para vencer. Então o que ele fez? Dentro de um papelzinho, ele separou 13 papeizinhos de cartolina e escolheu e colocou em cada papelzinho uma palavra que representava um aspecto que ele precisava mudar no comportamento dele. E atrás desse papelzinho, ele escreveu uma frase que explicava mais ou menos aquilo, o que queria dizer aquela palavra, o que ele tinha que fazer para mudar. Fez esses 13 papeizinhos, cada um com uma palavra, e ao longo de uma semana, ao invés de tentar controlar tudo de uma vez, fazer toda a mudança que ele precisava de uma vez, ao longo de uma semana ele focava em um papelzinho, em um aspecto que ele precisava mudar. E ia se policiando todos os dias para não cometer aqueles erros que ele cometia. Se ele errasse durante o dia, ele fazia uma anotação no papelzinho, né? E para a próxima vez ele tomava mais cuidado. Fechou uma semana, passava para outro papelzinho. Uma semana dedicada àquele outro papelzinho. Depois desses 13 papeizinhos, ou seja, 13 semanas utilizando esse método, ele começou tudo de novo. Ele conseguiu fazer 4 treinamentos, vamos dizer assim, ao longo do ano, né? 13 semanas, cada semana 1, 4 vezes o mesmo aspecto ele conseguiu trabalhar. E ele viu que no final desse ano, aqueles pontos que eram muito difíceis lá no começo, ele já estava começando a fazer com naturalidade. Porque o esforço dele na mudança, a perseverança em transformar aquilo foi tão grande, que ele foi se disciplinando e aquilo foi se tornando natural. Foi fazendo parte do comportamento dele. E aí, quando ele via que ele já estava, né, mais tranquilo naquele determinado sentido, ele fazia um papelzinho novo, com outro aspecto que ele precisava mudar, e assim foi. E ele conta que esse método dele, que é dele, e cada um de nós pode ter o seu próprio método, né, ajudou ele a se tornar uma pessoa bem melhor do que ele era. E aí, só a título de curiosidade, tá? Só mais 3 minutinhos aqui, eu acho interessante a gente ver o que ele se atentou na vida dele. Temperança era o primeiro papel que ele escreveu. E a frase que ele colocou atrás era assim: não coma até o embotamento, não beba até a exaltação. Temperança na alimentação. Silêncio, não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite conversação fútil. Ordem, tenha um lugar para cada coisa, que cada parte do trabalho tenha o seu tempo. Resolução, resolva executar aquilo que deve. Execute sem falta o que resolve, não fica deixando para depois. Frugalidade, que é o autocontrole. Não faça despesas sem proveito para os outros ou para si mesmo. Não o desperdice. Olha só, vamos pensando se esses pontos, né, servem para a gente também. Diligência, não perca tempo, esteja sempre ocupado em algo útil. Dispense as atividades desnecessárias. Sinceridade, não use de artifícios enganosos, fale de acordo. Justiça, a ninguém prejudique. Moderação, evite extremos. Asseio, não tolera falta de asseio no corpo, no vestuário ou na habitação. Tranquilidade, não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis.
Castidade. Evite a prática sexual sem ser para a saúde ou procriação. Nunca chegue ao abuso que o enfraqueça nem prejudique a sua própria saúde, ou a paz de espírito ou reputação de outra. E por fim, a humildade. E essa ele resumiu com poucas palavras. Imite Jesus e Sócrates. Sócrates dizia, só sei que nada sei. E Jesus é o exemplo mais pleno de humildade que a gente tem. Então, para encerrar a nossa conversa, gente, depois desses exemplos que são bem pessoas, né, próximas evolutivamente talvez de nós, eu encerro com uma frase do Chico Xavier, para a gente começar o ano bastante inspirado, bastante motivado, traçando objetivos e tendo disciplina no alcance desses objetivos. Chico Xavier diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O passado a gente não muda, mas o presente a gente deve mudar para melhor, porque fazendo isso, o nosso fim, né, que não é fim, é a continuidade da vida, vai ser muito mais feliz a cada dia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom final de ano, né? Boas festas para todos. Nós vamos fazer agora o sorteio dos livros. Então, no papelzinho que vocês receberam da mensagem, tem um númerozinho, e nós vamos falar alguns números e a pessoa pode vir aqui para buscar o livro se for sorteado. Número 90. Número 2. Número 27. Número 51. Falta mais um, né? Número 10. Vocês possam então fazer um bom uso do livro, uma boa leitura. Vamos todos então, mais uma vez, fechar nossos olhos e permitir que nesse momento todas as energias importantes, salutares que estamos recebendo aqui, dos nossos amigos espirituais, se derramem sobre nós como bálsamos de inspiração, de cura e de paz. Vamos silenciar nossas mentes e buscar nos recordar de todas as palavras importantes que foram ditas no Evangelho de hoje. Que cada palavrinha se acomode em nosso coração, floresça, germine e se transforme em ações no nosso dia a dia, durante todos os dias, sem precisarmos esperar de datas especiais para isso. Que possamos recomeçar, não somente todos os dias, mas a cada momento do dia, nos recordando de todos os ensinamentos e de todos os exemplos que o nosso grande irmão e mestre Jesus nos deixou. Que ele seja a inspiração que tanto precisamos para buscar forças e seguir em frente, para buscar nos perdoar por nossas falhas, mas também buscar forças para nos reerguermos quantas vezes forem necessárias e recomeçarmos de novo, na certeza de que estamos sempre amparados por amigos espirituais, por anjos protetores, por Jesus, por nosso Deus Pai misericordioso que nunca nos abandona e que sempre nos ampara e nos protege através de tantos espíritos amigos. Que o recomeço se faça a todo momento, a cada instante que sentirmos necessário.
e que a paz de Jesus, o amor de Jesus e principalmente a humildade que Ele nos deixou através de seus ensinamentos, seja a luz que nos guie nessa trajetória reencarnatória, nessa nova oportunidade que nosso Pai misericordioso mais uma vez nos concedeu para buscarmos o aprimoramento, o melhoramento e a reforma íntima de nossos espíritos. Que Jesus nos abençoe, nos cubra de bênçãos hoje e sempre. Que assim seja.